E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre o ouro. O ouro que é aí um ativo de reserva de valor, mas está caindo. Aí como é que pode, né? Você me pergunta, Gabriel, você me falou que o negócio é um ativo de proteção, de reserva de valor. Como que ele está caindo agora? O que justifica essa queda do ouro? É isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo, respondendo aqui a pergunta da Marli Winnie. É assim que pronuncia, né? Marli. E ela mandou o seguinte: Gabriel, tenho 70 anos e gosto muito dos seus vídeos. Obrigado, Marli, pelo carinho primeiramente. E ela gostaria de entender uma coisa. Sendo o ouro um ativo de proteção, por que ele está caindo e o dólar está subindo? Então o que justifica isso, né? E aí ela pergunta, posso continuar apostando até o final do ano? Muito obrigado. Então vamos lá, Marli, vamos responder aqui. Eu até respondi em texto aqui, mas eu achei interessante aprofundar essa questão para mais capitalistas aí terem acesso a essa informação, já que é um ativo tão importante dentro dos ativos lá que compõem a carteira antifrágil. A carteira antifrágil, pessoal, é uma carteira onde vai ter uma diversificação de várias classes de ativos. Você vai ter renda fixa, você vai ter metais, você vai ter ações, você vai ter criptos, você vai ter derivativos para ganhar com as quedas do mercado. Então você vai ter uma composição de vários setores lá dentro da sua carteira, e aí, de acordo com o momento do ciclo, você vai se expor em determinados ativos mais de risco, onde você vai ganhar mais com as altas, já que o momento de ciclo é de expansão. Quando você identifica que o momento do ciclo é de contração, você vai se expor em ativos mais conservadores dentro da sua carteira antifrágil. Então, basicamente, o trabalho da sua carteira antifrágil é te proteger, você fazer um gerenciamento de risco. E aí você vai trabalhar a convexidade, né? Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição. Aquele vídeo que eu tô na praia, eu falo um pouco mais sobre a convexidade. Você que quiser saber mais, assiste o vídeo aí, beleza? E também eu vou deixar a live onde eu falo sobre ciclos para quem quiser, tá? E claro, eu aprofundo mais no meu treinamento Clube dos Capitalistas 2.0. Vamos lá. Respondendo a pergunta então da Marli sobre o ouro. Vamos compartilhar a tela aqui. E a primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, esse aqui é o gráfico do ouro. Se você pegar do pico que foi lá em 2020, agosto de 2020 para cá, quanto que o ouro caiu? Vou pegar aqui. O ouro caiu 12%, mas ele chegou a cair 19%, tá? Então o ouro ele corrigiu. Por que isso acontece, pessoal? Bom, primeira coisa, o ouro é uma commodity. E commodities, sendo uma commodity, o ouro ele é utilizado, por exemplo, para a fabricação de bens. Então, componentes eletrônicos, por exemplo, alguns componentes têm ouro dentro. Se você entende que a economia está desacelerando, você vai ter menos itens utilizando o ouro, certo? Então seria a primeira justificativa. Mas eu não acho que é a mais plausível para esse momento. A justificativa mais plausível para esse momento, para justificar por que o ouro está caindo, nós estamos entrando num ciclo de contração agora. Nós estamos saindo de uma euforia nas ações, uma euforia nos mercados de cripto e etc., para entrar numa correção. E isso é natural, isso é um expurgo, né? Então as crises, elas são os expurgos dos excessos. Excessos muitas vezes criados por juro artificialmente baixo, por estímulos, como aconteceu ali com os quantitative easing após 2008 e com todo aquele dinheiro que foi injetado nos mercados por conta do vírus. Então tudo isso gerou uma distorção, certo? E agora vem a crise, vem a correção, vem o crash para limpar essa bagunça. Pelo menos em teoria é isso. E aí, por que o ouro agora ele tá caindo? Na minha visão, é uma questão mais ligada a isso, essa questão de mercado. Por quê? Porque se a gente parar para analisar, os juros agora começaram a subir. Então o que acontece? Ocorre aquele fenômeno chamado flight for quality. Ou seja, as pessoas acabam saindo dos ativos de risco, dos ativos de renda variável e vão para, no primeiro momento, para a solidez do dólar. Por isso que se a gente olhar esse indicador aqui, ó, esse aqui é o dólar index. Se a gente analisar esse indicador aqui, você percebe que a força do dólar comparado numa cesta de moedas com outras moedas, o dólar vem ganhando força. Então o que isso significa? Significa que desde o início de 2021 para cá, o dólar vem ganhando força. Mas, Gabriel, o dólar não perde força? Pois é, o dólar, conforme ele vai sendo impresso, ele vai perdendo força. Tanto é que tem inflação americana. Só que as outras moedas, elas perdem mais poder de compra. Então, o dólar, ele perde
poder de compra, o dólar se deprecia. Só que as outras moedas dos outros países se depreciam mais do que o dólar. Então, dessa maneira, em comparação com essas outras moedas, o dólar está ganhando poder de compra. Tanto é que tem aqui o indicador na sua tela, que é o dólar index, que então nessa cesta de moedas, né, aponta que o dólar está ganhando poder de compra. E eu acredito que isso é justificado justamente por esse movimento de Flight for Quality, onde os investidores acabam saindo dos ativos especulativos e vão para a segurança do dólar, porque eles estão farejando uma recessão, estão farejando uma correção nos mercados. E aí os investidores, para se protegerem dessa queda nos mercados, vão para o dólar. E isso fortalece o dólar. Então, num primeiro momento, é normal o ouro corrigir, principalmente num crash. Deixa eu pegar aqui o gráfico do ouro e a gente vai analisar o que aconteceu na história. Então vamos pegar aqui 2008, por exemplo, que é a crise mais emblemática e recente que nós temos na memória. Em 2008, pessoal, a gente sabe que ocorreu a crise do subprime. E nessa crise do subprime, olha o que aconteceu com o ouro aqui. O ouro, pessoal, então, a crise do subprime, ela começou muito antes de 2008, obviamente. Você pega lá aquele filme A Grande Aposta, que tem o Michael Burry, ele já começou a apostar na crise contra, né, a bolha das .com, começou a apostar em 2005 ou 2006. Então ele ficou 2-3 anos apostando contra, perdendo, até a crise acontecer, né? Então, você pode identificar um problema, só que você não sabe quando vai estourar. Essa é a treta, né? Essa é a treta. Mas vamos lá. Então perceba que em 2007, o ouro dá uma explosão, olha que interessante, o ouro dá uma explosão, estoura a crise, a bolsa começa a corrigir e o ouro corrige 34%. Então, o ouro, pessoal, no momento onde ocorre a busca por liquidez, onde rola os squeeze. O que é isso? Vamos lá. Quando o mercado entra em pânico, todo mundo sai vendendo. Então, quando vocês verem um crash acontecer, vocês vão ver que as pessoas vão vender tudo. Elas vão vender tudo que tem liquidez. Cripto, ações, ouro, vão vender tudo que tiver liquidez. Pra quê? Porque quando a pessoa está alavancada, e tem um vídeo no canal que eu falo do problema das alavancagens, quando a pessoa está alavancada, ela tem uma margem. Quando o mercado vai contra ela e ela é estopada, ela é squeezada, ou seja, ela perde dinheiro, ela é squeezada, né? Ela ocorre a chamada de margem, tanto é que o filme lá se chama Margin Call. Justamente tem um filme, né, que fala dessa crise de 2008, que se chama Margin Call, que é justamente isso, essa chamada de margem que ocorre. Então, o investidor ele precisa pagar o que ele está devendo para a corretora porque ele estava alavancado, a operação veio contra ele está devendo dinheiro. Então, para pagar a corretora, ele precisa vender os ativos. E aí, um ativo que já está caindo, por conta disso, gera mais pressão, mais fúria, mais gasolina ali para continuar caindo. Então, nesse momento, tudo que o cara tiver de liquidez, ele vai vender, inclusive o ouro. E aí, os investidores também, somado a isso, vão pro dólar. Eles vão pro dólar, isso fortalece o dólar e acaba enfraquecendo o ouro num primeiro momento. No momento que tá corrigindo, no momento que tá acontecendo o crash, o ouro corrige junto. Só que o que acontece depois? Aí que mora a grande sacada. Depois que ocorre o crash, o que acontece? O ouro se valoriza. Por quê? Porque aqui depois de 2008 ocorreram os quantitative easing, que era justamente aqueles aportes monetários, aquela injeção monetária para salvar a economia que ocorreu. Então, a crise que nós estamos enfrentando agora, eu acredito que começou já em 2008, certo? E aí, então o ouro se valoriza, certo? O mercado fica com medo, vai pro ativo de segurança, que é, no caso, o ouro. Depois da crise das .com, é legal lembrar, galera, que surgiu o Bitcoin. Por quê? Porque lá tinha o problema dos bancos quebrarem, então surge o Bitcoin para justamente você ser o seu próprio banco e você ter a custódia do seu próprio dinheiro. Olha como o Bitcoin é recente, né, pessoal? E ele vem com a ideia de ser o ouro digital. Hoje, até agora, o Bitcoin não se provou como sendo um ativo de reserva de valor, mas eu acredito que ele vai se provar. Hoje ele ainda é visto como apenas um ativo de especulação, tá? Muito ligado e relacionado com as ações de tecnologia, né? Mas vamos lá, falando do ouro aqui. Então o ouro, ele tem num primeiro momento ele corrige, e aí, pessoal, por isso que eu bato tanto na área de membros, por isso que eu bato tanto no Clube dos Capitalistas 2.0, por isso que eu bato tanto aqui no YouTube, no canal gratuito. Pra quê? Para as pessoas agora terem caixa de oportunidade líquido, tanto em dólar quanto em real. Por quê? Porque mesmo
numa crise, num crash, o ouro corrige e aí é a oportunidade de comprar. Pelo menos é o que a história nos mostra, né? Pode ser que seja diferente dessa vez, mas o que a história nos mostra é isso. E aí o ouro depois, então, dessa correção que ocorreu, ele começa ali por 2009, né, até 2011, ele se valoriza aqui 181%, justamente para se proteger daquele risco que o mercado tinha do sistema e tal. O ouro é um ativo escasso, então as pessoas correm para ele, é físico, então é uma forma de se proteger e faz sentido ter ouro sim, na minha visão, dentro de uma carteira antifrágil, tá? E aí ele vai se valorizar depois da correção, porque os governos geralmente começam a imprimir dinheiro e tal. E aí quando o mercado volta para a euforia das ações, o ouro volta a corrigir. Por isso que tá o ciclo. Então você tendo esse conhecimento que eu tô te passando agora, você já vai entender um pouco do ciclo, do momento de entrar e de sair, né? Então agora você já tem o conhecimento do momento de entrar e de sair. Então você sabe que a valorização é temporária, ele corrige, porque é assim, os mercados funcionam assim. E eu acredito que agora está acontecendo isso. Ele vai dar uma primeira correção para depois valorizar, se, né, para depois desse crash for necessário imprimir dinheiro. Então se você vê ali impressão de dinheiro, você vai e os juros caindo e tal, é o momento onde o ouro vai começar a se valorizar. Agora como os juros estão subindo, agora como as pessoas vão buscar liquidez, o dólar tende a se valorizar. Ficou claro? Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ele tenha esclarecido algo na sua vida aí, engrandecido algo na sua vida. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Se você gostou, hein, deixa o like e compartilha para alguém nos grupos do WhatsApp. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!